Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos para a palavra do Senhor, porque é ela que é a parte principal do culto, da pregação. Vamos para a palavra. Segunda Reis, segundo livro de Reis, Antigo Testamento, capítulo 19, versículo de número 1. Amém? E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Amém? Igreja, aqui neste capítulo 19, se você ler ele de forma completa, você vai ver que Judá, a tribo de Judá estava passando por um momento muito complicado. Eles haviam sido cercados pelo inimigo, e o inimigo estava mandando cartas amedrontando eles e ameaçando de invadir, tomar a cidade e destruir todas as coisas. E era um exército fortíssimo, o exército de Senaqueribe, o exército da Assíria. Eles, para vocês terem uma ideia, no capítulo 18, 17, se você ler, vocês vão ver que eles já tinham destruído várias nações que estavam ali ao redor de Israel, ao redor de Judá, e agora eles estavam indo de encontro à cidade do Deus vivo, a cidade de Israel, no entanto aqui Judá. E então Ezequias, o rei daquele momento, daquela época de Judá, a Bíblia fala, nesse versículo primeiro que nós lemos, primeiro, ele rasgou as suas vestes. O que é rasgar as suas vestes lá na cidade de Israel até hoje? É uma forma de você se render. É uma forma de você falar assim, ó, eu não consigo resolver isso. É uma forma de você dizer assim, Senhor, eu estou diante de Ti de peito aberto porque eu não consigo resolver esse problema que está lá fora. No caso, esta possível invasão de Senaqueribe na terra de Judá. E a Bíblia fala que ele entrou na casa do Senhor. E então ele foi e recorreu ao seu Deus, recorreu ao Deus de Israel. Lá nessa época, Antigo Testamento ainda não havia vindo Jesus Cristo faz parte do Novo Testamento, e nós sabemos que hoje estamos em 2026 depois de Cristo, aqui era antes de Cristo ainda. Ele se coloca em oração, ele se coloca a buscar e a se render diante daquele que poderia resolver aquele problema, porque ele com o seu exército não poderia resolver aquele problema. Hoje nós estamos vendo Israel guerreando junto com os Estados Unidos, atacando esse, atacando aquele, mas nós sabemos que daqui a pouco, e eu acredito que não muitos anos, mas agora, dentre no máximo 5 anos aí, algumas nações vão se ajuntar, a Bíblia fala 10 tribos, e vão ir contra Jerusalém, vão ir contra Israel, e eles vão novamente se render ao Senhor, porque por mais que eles tenham um poderio muito grande militar, bélico, eles não vão conseguir lidar com as 10 nações que vão se unir contra eles. E a Bíblia fala em Apocalipse que nesse momento eles vão clamar ao Senhor, seus olhos serão abertos, eles vão ver que Jesus Cristo é o Messias, vão se render e aceitar Jesus como seu Salvador, e a Bíblia fala que então Jesus desce, coloca os 2 pés sobre o Monte das Oliveiras, o monte se abre e ele vai guerrear, ele vai lutar por Israel, esta última guerra, esta guerra chamada de Armagedon, ou a guerra que vai acontecer ali na terra de Meguido. Mas igreja, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso que eu estou parafraseando aqui? Uma coisa simples. Tem lutas que são nossas. Tem lutas que são nós que devemos lutar ela. Vou dar alguns exemplos de lutas que são nossas. Lutar contra o pecado é sua luta. É sua vontade, é seu desejo. Vou falar outra coisa que vocês vão entender. Lutar contra a homossexualidade é sua luta. Lutar contra o alcoolismo ou vícios, vamos também englobar
drogas, sua luta. Lutar contra o adultério, contra a fornicação, sexo fora do casamento, sua luta. Lutar contra a sua raiva, seu ódio, seu nervosismo, sua luta. Agora existem lutas que não são suas. Existem batalhas que não são suas. Elas vêm de encontro à sua vida, mas não são suas. São batalhas que pertencem ao Senhor. São batalhas que quem vai lutar é o próprio Deus, não é você. Pastor, mas por que veio sobre mim? Porque você está vivo. Porque você faz parte daquele momento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós conseguimos resolver os problemas financeiros do nosso país? Sim ou não? Não. Mas nós sofremos com as decisões erradas dos nossos governantes? Sim ou não? Sim. Só que esta batalha nós lutamos? Não. Quem que luta essa batalha por nós? É só Deus. É só colocando em oração. Porque são batalhas que não são nossas. Mas infelizmente por estarmos envolvidos na sociedade, pagamos um preço. Pagamos o preço por estar ali, por estar vivendo naquele momento, neste momento no caso. Igreja, tem batalhas que não é nossa. E quando a batalha não é nossa, nós devemos aprender com Ezequias, com o rei Ezequias. Mostre para Deus em oração que você é incapaz de resolver aquilo. E vá na casa do Senhor e ore. Se coloque na presença de Jesus. Busque a Ele naquilo que não lhe compete, porque você não vai conseguir resolver. Nós precisamos aprender com Ezequias. Existem lutas que são minhas e existem lutas que não são minhas. Eu não ia citar agora neste momento, mas eu vou até citar. Se você passar o capítulo e for para o capítulo 20, você vai ver que Isaías entra no palácio, depois deles vencerem essa guerra. Isaías entra no palácio e fala: Deus manda te dizer para você arrumar a tua casa aí que você vai morrer. A Bíblia fala que Ezequias vira sua cadeira para a parede e fala: Senhor, lembra-te de mim. Lembra de como eu te servi. Lembra de como eu lutei pelo teu povo. Não deixa eu morrer não, me dá mais alguns anos de vida. E a Bíblia fala que Isaías não tinha saído do território de Judá ainda. Deus fala: volta lá. Fala para ele que eu acrescentei 15 anos. Alguém já leu essa passagem? Fala para ele que eu acrescentei mais 15 anos para ele. Igreja, uma luta que não é nossa, que só Deus para resolver, muitas vezes a nossa saúde. Só Deus para resolver essa situação de Ezequias. Outra luta que também não é nossa, e inclusive hoje nós vamos presenciar com os nossos olhos o batismo da Júlia, que vai acontecer no final do culto. E já quero dar as boas-vindas para a família da Júlia, né, que estão todos aí. Glória a Deus, sejam bem-vindos, Deus abençoe, viu? Não tem como eu me salvar, porque eu sou pecador. Até quando eu dei uma aulinha rapidinha ali para a Júlia na quarta-feira, eu falei para ela, a Bíblia fala em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem como eu me salvar, não tem como eu resolver esse problema na minha vida. Eu peco por olhar, eu peco por falar, eu peco por pensar, é assim ou não é? E eu estou falando de mim, Aí tem pessoas que ainda pecam, por adultério, pecam por fornicação, pecam por bebidas, por vícios, ainda tem tudo isso aí que é mais grave, peca por homicídios, peca por raiva, por ódio, ainda tem outros tipos de pecado, mas não tem como eu me libertar disso. E a Bíblia fala também em Romanos 6,23, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Essa batalha não é minha, eu não consigo resolver, eu só vou chegar à criatura perfeita quando eu morrer e tiver o corpo glorificado, estiver nos céus, porque daí a carne não tem mais ação. Mas até que isso não aconteça, é uma batalha que não me pertence. A Júlia, ela decidiu pelo batismo, por quê? Porque ela reconheceu que ela precisa de um intercessor, como a Bíblia fala lá em 1 João 2:2 ou 2:3, alguma coisa assim.
Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, porque todos pecamos e necessitamos da graça de Deus. Aí a Bíblia fala, mas nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. E isso não é eu que estou falando, é os versículos bíblicos, eu estou parafraseando somente. Aí ele fala assim, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação, igreja? Ele é o preço, Ele é o pagamento. Ele somente conseguiu pagar, porque eu sou pecador, e eu estou falando de mim que sou pastor, e para vocês, às vezes vocês olham e falam assim, aí não tem pecado. Tenho pecado, preciso de um Salvador, preciso de um advogado, e eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque essa batalha eu nunca iria ganhar, essa luta eu jamais ganharia ela. Então quando eu entrego minha vida para Jesus, como a Júlia vai fazer hoje, Jesus vai lá, a Bíblia fala isso em Apocalipse, pega o nome da Júlia e coloca no livro da vida. E a hora que o diabo vem para acusar ela, a hora que o diabo vem para falar dos seus pecados e dos seus erros, Jesus fala assim, mas eu paguei o preço pela vida dela, porque ela me aceitou, ela aceitou o meu sacrifício. Então, a vida dela está guardada pelo meu sangue, pelo meu nome. Igreja, são batalhas que não pertencem a nós. São batalhas que não são nossas. Precisa de Jesus Cristo. Precisa da igreja. Precisa de nós entendermos que são batalhas que nós vamos batalhar, e quais são as batalhas que não dependem de nós. Nós devemos entregar nas mãos do Senhor. Antes de agir, busca a direção de Deus. A luta é minha? Não, eu pequei, eu falhei, eu errei, xinguei tudo Mateus, não devia ter xingado, vou ter que ir lá e pedir perdão. A luta é minha, eu tenho que ir lá. Aí vocês vão falar, nossa pastor, mas isso é simples. Vai pedir perdão para alguém para ver se é simples. Reconhecer que você errou, reconhecer que você falhou, em pleno século 21, onde o egocentrismo tomou conta das pessoas e elas acham que são deuses. Você se humilhar e ir lá pedir perdão é uma grande luta pessoal, mas é uma luta sua. É contra a sua vontade. Não, mas eu estou certo, pastor. Se você está certo ou não, cabe a você ir lá pedir perdão. É uma luta contra a sua carne, contra as suas vontades, seus desejos. Ou é do Senhor a luta? É uma situação que não compete a mim. É uma situação que envolve um terceiro. É uma situação no meu trabalho, onde tem uma pessoa que me persegue, ou seja, não tem o que eu faça, não tem o que eu fale, ele quer o meu mal, ele quer a minha derrota. Aí você consegue lutar essa luta? Não. O que você faz? Entende que o diabo está usando aquela vida e coloca diante do Senhor. Vai lá diante do Senhor, como Ezequias fez, e coloca aquela luta. Não tome atitude de ir lá e brigar, de ir lá e fazer coisas conforme a tua vontade, tomar decisões conforme o teu querer, porque depois vai ter consequências. Depois vai ter problema. Esses dias para trás um empresário falou para mim, nossa, fulano fez isso, fez aquilo, a próxima vez que ele fazer eu vou dar um pé do ouvido dele. Eu falei, não, a próxima vez que ele fazer você manda ele embora. Você demite ele. Se você der um pé do ouvido nele, filho, ele vai arrancar até tuas cuecas, na justiça. Por quê? Porque vai estar do lado dele, do lado do funcionário. Você como patrão, a próxima vez que ele fizer isso, você fala, amigão, tchau, obrigado, segunda-feira o RH entra em contato com você, e bola para frente, vamos continuar. Porque muitas vezes nós tomamos atitudes em lutas que não são nossas.
Às vezes o cara está com uma luta lá na família dele, o cara está com um problema lá na casa dele, com a mulher dele, ou com o marido dela. Às vezes o problema é lá na casa dela, mas ele acaba discutindo e você acaba entrando numa luta que não é sua, e você atrai o problema para você. Então, antes de tomar decisões, coloca o teu joelho no chão, não tome atitudes precipitadas que depois vão te trazer consequências. Ezequias, se ele sai para guerrear contra Senaqueribe, igreja, eles iam ser aniquilados, eles iam ser totalmente destruídos. Daqui a pouco nós vamos ler alguns versículos aqui nesse texto, vocês vão ver que o exército deles era 185 mil homens, 185 mil, homens de guerra, homens preparados para a luta, já tinha ganhado várias guerras ao redor de Israel. Israel só seria mais um. Se Ezequias toma qualquer atitude errada, igreja, eles teriam sido aniquilados. Se ele tivesse se precipitado, teriam morrido. Muitas vezes as maiores lutas das nossas vidas não é porque Deus permitiu, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não te ouve, não é porque Deus não te vê, é porque você não percebe que a luta não é sua, é porque você toma atitudes precipitadas nos momentos errados, é porque você age conforme a sua carne, conforme a sua vontade, o seu desejo. A sua vontade e o seu desejo muitas vezes vão te levar para caminhos de problemas, de adversidades. Ezequias falou: eu vou buscar diante do Senhor. Versículo 14, leia comigo. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante Deus. Senaqueribe escreveu cartas e mandou um mensageiro entregar. Dentro de 2 dias nós vamos destruir tudo. Dentro de 2 dias vocês não existirão mais. Ezequias pegou aquelas cartas com ameaças, foi na casa do Senhor, como se nós estivéssemos aqui. Vamos fazer um teatro aqui. Chegou na casa do Senhor, colocou todas diante do altar de Deus e apresentou. Aqui estão as ameaças, Jesus. Aqui estão as ameaças do nosso adversário, Deus. Aqui está tudo aquilo que o nosso adversário está nos ameaçando. Ele apresentou a sua causa diante do Senhor. Ele foi diante do seu Deus e colocou todas aquelas narrativas. Ele não ficou louco, desesperado, mas de uma forma lúcida. Ele pegou aquelas cartas contrárias ao seu reinado, à sua cidade, levou perante o Senhor e as colocou, as apresentou diante de Deus. Igreja, às vezes você recebe um diagnóstico de uma doença grave e você fica desesperado. Às vezes você recebe uma carta de demissão da empresa onde você trabalha, e trabalhou às vezes muitos anos, e você fica desesperado. Às vezes é o seu filho, a sua filha, ou o seu cônjuge, que vem com algumas narrativas, e você se desespera. É nessas horas, igreja, que Jesus espera que você se coloque de joelhos, apresente diante dele a sua causa, e deixe ele lutar a sua luta, porque você não vai conseguir mudar a cabeça do seu cônjuge, você não vai conseguir mudar a cabeça dos seus filhos, você não vai conseguir mudar a cabeça do seu patrão, do seu gerente,
Você não vai conseguir mudar o diagnóstico dos médicos de uma doença grave, mas aquele que está lá no céu, olhando por você, Ele pode mudar todas as coisas, igreja. Ele pode mudar todas as situações. Ele pode mudar a maneira da pessoa pensar. Você não consegue, mas Ele pode. Ele pode mudar um diagnóstico de uma doença grave. Ele pode inclusive ressuscitar um morto. Ele pode todas as coisas. Então, se você tem alguma coisa muito grave, um problema muito grande, que saiu do seu controle, saiu da sua zona de conforto, saiu da sua forma de agir, você não tem mais condições de agir, e eu estou falando isso na área da saúde, às vezes na área espiritual ou na área emocional, pode ser também na área financeira. Às vezes é uma dívida tão grande que você não consegue resolver. Jesus está dizendo nesta noite: coloca perante mim, coloca diante do altar, deixa eu cuidar dessa situação, deixa eu tratar com essa situação. Essa guerra não é tua, é minha, e deixa eu guerrear esta guerra. Não carregue sozinho, igreja. Não carregue pesos desnecessários. Ai, pastor, mas eu já tentei tantas vezes colocar diante do altar, mas eu não consigo. Eu vou dar uma dica para vocês, e muitos aqui já devem ter ouvido essa dica minha quando vieram conversar. Tenha uma agenda. Tenha uma agenda. Hoje existe agenda, mas eu vou falar por mim. Quando eu comecei minha vida cristã, eu passei por alguns perrengues, principalmente na minha vida profissional. Eu sofri demais quando eu comecei a trabalhar. Parece que o diabo sabe, bom, parece não, ele sabia tudo aquilo que iria acontecer, então ele tentou matar ali no começo. Igreja, eu pegava uns rascunhozinhos assim que tinha lá na empresa, e eu sempre escrevi com uma letra muito feia e pequena, muito feia, minha letra ninguém entende praticamente, acho que Deus queria que eu fosse médico, mas eu quis ser pastor, e eu escrevia tudo aquilo que eu estava passando, naqueles pequenos papéis, e eu guardava na carteira. Até uns anos atrás eu achei uma carteira minha, porque hoje não se usa mais carteira de bolso, né? Eu achei uma carteira minha, eu enfiei a mão lá no fundo, já estava tudo rasgado, tudo comido do tempo, mas tinha lá uma cartinha minha para Deus, vamos falar assim. Eu escrevia. Então eu tirava aquilo que estava no meu coração me afligindo e jogava para o papel. Querendo ou não, aquilo mesmo sem sabedoria, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu estou falando quando eu tinha 16, 17 anos de idade. Na loucura ainda da juventude, na loucura dos relacionamentos, na loucura de todas as coisas. Ainda começando, eu fui me converter, eu já tinha 20 e poucos anos. Eu escrevia tudo naqueles papeizinhos. E se hoje você procurar nos meus computadores lá, deve ter também alguma coisa que daí eu comecei a escrever em blocos de notas. Porque era uma forma de eu tirar de dentro de mim e jogar para o papel. Eu tirar de dentro de mim e colocar diante de Deus. E aí eu descansava, igreja. Aí eu esperava. Apresente o seu problema diante de Deus, seja ele qual for. Pastor, estou devendo demais. Apresenta diante de Deus. Pastor, eu preciso de um carro. Apresenta diante de Deus. Pastor, eu preciso do meu casamento restaurado. Eu estou fazendo de tudo, mas o cônjuge não colabora. Apresente diante de Deus. É só Ele que pode mudar o pensamento de uma pessoa. É só Ele que pode mudar o agir de uma pessoa. Vamos continuar. Versículos 6 e 7. Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria
me blasfemaram. Eis que eu meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Vou explicar de uma forma bem rápida aqui. Ezequias pede conselhos para o pastor, naquela época era profeta Isaías, e o profeta fala assim: responde lá para o teu rei, porque ele mandou um mensageiro, responde lá para o teu rei, eles não vão entrar na cidade de Israel, eles não vão atacar Judá, porque eu vou meter um espírito de medo neles, eles vão ouvir um ruído tão grande, que eles vão ficar apavorados, e o rei Senaqueribe vai voltar para a terra dele, e ele vai morrer à espada lá. Deus falou, nem vai ser aqui que ele vai morrer, vai ser lá. Eu estou nesta guerra, eu estou neste negócio. O que eu quero dizer para vocês, nessa parte aqui, igreja? Muitas vezes nós sofremos por ansiedade, sim ou não? Nós sofremos por narrativas. Não tinha sido atacado ainda, estava cercado, mas não tinha sido atacado ainda. Igreja, muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus para confiar nas palavras de outra pessoa. Muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus para confiar e acreditar naquilo que os outros estão falando a nosso respeito. Nós precisamos entender que aquele que nós servimos é maior, é melhor. Uma pessoa me convidou para ir num lugar comer fora, e eu falei, eu não vou. Por que você não vai? É de graça, eu vou te dar os convites. Eu falei, porque é lugar espírita, eu não vou. Mas o que tem lá? Eu falei, não tem nada, realmente, porque o Deus que eu sirvo é muito maior do que o espiritismo. Não tem nada. E se eu apresentar diante de Deus, tudo me é lícito. Só que se alguém me vê lá, que não tem esse conhecimento, que não tem essa sabedoria de saber que eu posso estar lá, porque é 1 Coríntios capítulo 10, basta você apresentar diante de Deus. Paulo fala assim, quando te convidarem para ir na casa dele comer, pode ir, sem questionar nada, mas se você sentar na mesa, ele falar, isso aqui, eu vou dar um exemplo que nós conhecemos, é consagrado para Santo Expedito, porque eu estou pagando uma promessa, e nós vamos comer aqui, Paulo fala, não coma, não por causa de você, porque aquele que está com você é maior do que aquele que está com ele, só que por causa do testemunho, ele está fazendo aquilo para te provar, ele está fazendo aquilo para saber qual que vai ser a tua atitude, se você é fiel ao seu Deus ou não. Então ele não tem essa sabedoria, então você não come. Igreja, nós precisamos entender que aquele que está em nós é maior do que narrativas, aquele que está em nós é maior do que o mundo. Se eu fosse perguntar para vários economistas, se eu deveria ou não abrir a loja de carro, o que eles iam falar para mim, igreja? Não é o momento não, você é louco? Gasolina nas alturas, o diesel alto, guerra na Ucrânia, guerra na Síria, guerra no Irã, petróleo alto, você vai vender carro? Por quê? Porque as pessoas preferem acreditar naquilo que estão vendo, nas circunstâncias, amam Hebreus capítulo 11, versículo 1, o versículo da fé, acreditar naquilo que não vê, mas dificilmente colocam em ação, dificilmente praticam. O médico vai lá e fala, está aqui o diagnóstico, câncer, a pessoa, ai meu Deus do céu, é lícito chorar, é lícito você ficar espantado no momento, mas é nessa hora que você tem que mostrar a quem você serve, é nesta hora que você tem que mostrar em quem você confia. Isaías falou assim, fala para Ezequias, essa guerra não é dele, é minha, é do próprio Deus, e ele vai pelejar, e Senaqueribe vai morrer, por esses dias, lá na terra dele, a espada, porque o Senhor vai fazer justiça.
Igreja, sabe o que é isso? É uma palavra profetizada. Sabe o que nós fazemos todos os domingos aqui, às quartas-feiras? Profetizamos a palavra. Profetizamos o Evangelho. Quantos aqui, e eu poderia citar nomes, que às vezes vem aqui no altar, está ruim de venda, não vendeu nada, está lá embaixo nas metas, os outros está tudo na frente, e nós oramos aqui, a hora que chega no final do mês, bate todas as metas. Sabe por quê? Porque nós estamos acima do mundo, nós estamos acima das narrativas, nós estamos acima do mercado, nós estamos acima das circunstâncias, porque nós estamos em Cristo. Nós estamos diante de um Deus poderoso que pode mover céus e terra ao seu favor, a favor da sua empresa, a favor do seu negócio, a favor do seu casamento, a favor da sua vida emocional e espiritual, a favor de tudo aquilo que te envolve. Mas nós precisamos entender quem é esse Deus. Nós precisamos entender quem nós servimos. Porque senão nós vamos sofrer o resto da vida. Por quê? Porque as pessoas vêm, falam uma narrativa, nós acreditamos. As pessoas vêm, mandam uma palavra de maldição, nós assimilamos. Sendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu vou até encerrar o culto com esse versículo de Romanos 8:31. Se Deus é por nós, vocês sabem de cor, né? Por que não crê? Quem será contra nós? Cara, não tem situação que é contrário ao Deus que você serve. Certa vez, Paulo expulsava muitos demônios, e a Bíblia fala, isso nem está aqui no contexto, mas depois vocês podem pesquisar, hoje com o chat GPT está facinho de achar, né? 7 filhos de um sacerdote chamado Sevas, viu ele expulsando demônios e falou, nós vamos expulsar demônio também. Aí uma pessoa endemoniada lá, eles chegaram, nós te conjuramos no nome de Jesus que Paulo prega. O demônio olhou para aqueles 7 moços, filhos de sacerdote, e falou assim, Jesus nós conhecemos, Paulo, bem sei quem é, mas e vocês? Quem são? Assim, vocês não têm autoridade aqui. E alguém sabe o que aconteceu no final da história? A Bíblia fala que aquele demônio, assenhorando-se com a força de 2 homens, deu um cacete naqueles 7 meninos, filhos de Sevas, e a Bíblia fala que eles fugiram nu e envergonhados. É isso que a igreja tem sido ultimamente. Sabe por quê? Não conhece a autoridade. Conhece o Jesus que o pastor prega, mas não conhece Jesus. O seu casamento está uma desgraça, porque não conhece Jesus. Conhece o Jesus que o pastor prega. A sua vida financeira está uma derrota, porque não conhece Jesus. Conhece o Jesus que o pastor prega. A sua vida emocional, sentimental, a depressão está tomando conta da sua mente, do seu coração, da sua casa, por quê? Porque não conhece Jesus. Conhece o Jesus que o pastor prega. Aí o diabo entra e faz a festa. Porque ele não tem medo de crente. Ele não tem medo de pessoas que frequentam o culto de quarta e de domingo e sentam nos bancos e ouvem a palavra. Não tem medo disso não. Ele tem medo de autoridade. Ele treme diante da autoridade. Ele treme diante da palavra falada com convicção e autoridade. Eu gosto muito, e já preguei várias vezes e gosto muito de citar. Jesus está no Getsemane, ele ora, a Bíblia fala que goteja gota de sangue devido à aflição, ele pede para Deus que passe dele aquele cálice, mas se não for possível que ele passe por aquilo, e aí de repente chega quem? Os soldados. Para quê? Para prender Jesus. E eles falam assim, quem é Jesus?
Jesus fala, sou eu. O que acontece com os soldados, igreja? Alguém já leu? Eles caem. Se levantam, é você, Jesus? Jesus fala, sou eu. Eles caem tudo novamente. Sabe por quê, igreja? Porque a autoridade que existe no nome de Jesus, o inferno treme. Para vocês terem uma ideia, Jesus morreu, e a Bíblia fala que ele foi lá no Hades, tomou a chave da mão do diabo, ou seja, o diabo não tem a chave da própria casa. Ele não tem. Então aquilo que te mantém aprisionado, é porque você quer, porque a porta está aberta, basta você ir lá na maçaneta, abrir a porta e sair daquela situação, porque ele não pode te prender, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas nós acreditamos em narrativas, nós confiamos em narrativas. O nosso presidente é eleito falando narrativas que ele nunca cumpre. Mas as pessoas acreditam. E eu estou falando no reino espiritual, também no reino social que nos envolve. Nós preferimos acreditar num pedaço de papel do que no Deus que nós servimos. Nós preferimos acreditar no que as pessoas dizem do que no Deus que nós servimos. Se você tiver autoridade e conhecer um pouco o nome de Jesus, você vai chegar na tua casa e vai expulsar tudo quanto é demônio que tiver lá, que muitas vezes está agindo no teu casamento, está agindo na vida dos teus filhos, está agindo na vida da tua casa, está agindo no teu emprego, na tua empresa. Mas você, pastor, eu vou te chamar, porque eu vi que o senhor tem autoridade. Legal, eu vou lá sem dificuldade nenhuma, mas a casa é tua. Eu estarei indo lá como um intercessor, mas quem manda na casa é você. Se entrar um ladrão lá e tomar posse da tua casa, não adianta eu ir lá na polícia fazer o BO. A polícia vai olhar para mim e vai falar assim, mas quem é você? Eu sou amigo do proprietário. Mas você não é o dono? Não. Então o que você está fazendo aqui? Tem que vir um dono aqui, apresentar a escritura, mostrar que a casa é dele, para a gente entrar com um processo de restituição. Igreja, no reino espiritual é assim, mas nós não conhecemos o Deus que nós servimos, nós não conhecemos, nós conhecemos o Jesus que Paulo prega. Aí o diabo olha para nós e fala assim, conheço Jesus, Paulo também sei quem é, mas e você? Quem é você? Quem somos nós, igreja? Somos crentes de verdade? Ou somos aqueles que conhecemos Jesus que Paulo prega? Ou que o pastor prega? Igreja, tem lutas que são suas. E uma luta que é sua é contra a incredulidade. Tem lutas que não é sua. Às vezes Deus está permitindo você passar por um vale, por um momento escuro da sua vida e não tem o que você fazer. Não tem como você sair daquela situação. Aí Ele vai te sustentar. E eu consigo dar exemplo para vocês. Deixa eu até pegar aqui para não falar besteira para vocês. 2 Coríntios capítulo 10, é isso? 2 Coríntios capítulo 12. Depois vocês podem até ler lá. A Bíblia fala que Paulo foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis. E quando ele estava descendo, foi posto um espinho na carne dele. Acredite-se que era uma doença muito grave. E a Bíblia fala que ele orou 3 vezes para que aquilo fosse tirado dele. Jesus falou assim, calma, não vai ser tirado. A minha graça te basta. Isso é um enviado meu. Eu estou permitindo isso aí, Paulo. Aí sabe o que Paulo declara? Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, porque não é. Eu não preparei, né? Então. E ele fala o porquê que foi colocado, viu? Por que aquele problema foi colocado na vida dele? Não se sabe se é uma doença, acredite-se. Versículo 7. Para que eu não me exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que eu não me exaltasse. Então acredite que quando, vou falar uma palavra que vocês vão conhecer, a soberba, a arrogância, começava a entrar, aquela doença manifestava e ele
tocava pianinho. Aí ele escreve o versículo de baixo, quer ver? Ó? Vamos ler tudo, vai. Acerca da qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que desviasse aquilo de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Às vezes Deus permite certas situações para te aperfeiçoar, para te moldar. Mas a luta é sua ou é Deus que está permitindo? A vida financeira tua está uma desgraça porque você vai para o shopping e torra todo o dinheiro. Esses dias a Simone até me falou um meme que eu dei risada. Gastamos igual traficante, mas não ganhamos igual traficante, né? Então queremos viver uma vida de luxo, mas não ganhamos para isso. Ou realmente Deus está permitindo aquele vale para tratar com você, para te aperfeiçoar? Aí continuando, e diz, já li isso aqui, o 10. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco é então que eu sou forte. Tem lutas que é sua, contra a sua vontade, contra os seus desejos, contra os seus pensamentos, as suas atitudes, mas tem lutas que é do Senhor. Entenda e saiba batalhar as lutas. Vamos lá, voltar para 2 Reis 19, versículos 32 ao 35. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde ele vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 180.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram mortos. Israel tinha condições de lutar aquela guerra, igreja? Não. Ezequias tinha soldados disponíveis para lutar aquela guerra? Não. Vocês perceberam que tem guerras que não exigem força? Eles empenharam força aqui, igreja? Não. O que eles empenharam aqui? Sabedoria, discernimento, fé na palavra que foi dita, e o Senhor foi lá e agiu. Tem guerras que não exigem lutas. Igreja, tem situações nas nossas vidas que a vitória só vai vir de forma sobrenatural. Tem vitórias nas nossas vidas que independem de nós, que nós não temos condições de vencer elas, mas que Deus de forma sobrenatural intervém e te dá a vitória. Mas você precisa confiar que Ele pode fazer essas coisas. Igreja, quando Deus entrar na sua luta, o impossível vai acontecer. Quando o Senhor batalhar a sua batalha, aquilo que é impossível vai acontecer. Mas você precisa aprender: é minha luta ou é luta do Senhor? É minha batalha ou é batalha do Senhor? E Ele vai intervir, Ele vai batalhar, e Ele vai vencer as suas batalhas. O grupo de louvor pode subir aqui. Igreja, tem situações que fogem das nossas mãos. Tem situações que fogem da nossa alçada. E é nessas horas que nós precisamos confiar no Senhor. Vou dar um exemplo para vocês que todos vocês conhecem. Jesus não foi liberto da cruz. Deus não passou dele aquele cálice. Ele precisou passar por aquele momento de dor.
ele precisou passar por aquele momento de aflição, ele precisou passar pela cruz e morrer, sendo rejeitado pelo seu próprio povo e crucificado pelo seu próprio povo. Tanto é que João escreve em João capítulo 1, versículo 12, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, dê-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus não libertou ele da cruz. Inclusive, a hora que ele está lá na cruz, ele fala, Lama, Lama, Sabactane, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Só que 3 dias depois, igreja, o impossível aconteceu. 3 dias depois, aquilo que estava fora do alcance da humanidade, aquilo que estava fora do alcance das pessoas, aconteceu. Jesus ressuscitou. E os sacerdotes tiveram que pagar as pessoas para dizer que o corpo do Messias tinha sido roubado. Porque Jesus sempre falava nas pregações, eu vou morrer e no 3º dia eu vou ressuscitar. Está escrito sobre mim lá nos profetas, que eu vou morrer e no 3º dia eu vou ressuscitar. E então eles tiveram que pagar as pessoas para que elas dissessem uma mentira, que o corpo havia sido roubado, que o corpo havia sido retirado do túmulo. Mas aí durante 40 dias Jesus andou sobre a terra, curou os enfermos, fez várias aparições, até nós pregamos uma série de mensagens durante 4 domingos atrás, falando sobre isso. Sabe por quê, igreja? Quando Deus entra no negócio, o impossível acontece. Quando Deus entra na tua casa, o impossível acontece. Quando Deus entra na tua família, pessoas são transformadas, o impossível acontece. Quando você chamar Jesus para o seu trabalho ou para a sua empresa, o impossível vai acontecer, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e quando Ele entra na batalha, a guerra já está ganha. Ele não entra para batalhar, Ele entra para te dar a vitória, Ele entra para vencer aquela guerra no seu lugar, porque a Bíblia fala que Ele já venceu Satanás e pisou a sua cabeça. Mas por que muitas vezes nós não vencemos, pastor? Porque não cremos. Se coloque de pé nesta hora, igreja. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, qual é a batalha que você tem lutado, mas esta é a hora de colocar diante do Senhor. Esta é a hora de apresentar diante de Deus, seja ela emocional, física, espiritual, seja profissional, seja na área conjugal. Esta é a hora de você falar, Senhor, está aqui a minha luta, está aqui a minha batalha, não consigo, mas estou colocando diante daquele que eu sei que vai vencer em meu favor. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Igreja, sabe o que Paulo está dizendo aqui para os romanos? Nada pode vencer o seu Deus. Pastor Júnior, mas nós oramos por uma pessoa que estava doente e ela morreu. Glória a Deus, ela está bem melhor do que nós. Paulo fala assim, o meu viver é
Cristo e o meu morrer, alguém lembra? Lucro. Igreja, eu quase me desviei uma vez por causa de uma besteira dessa. Eu comecei na igreja, eu tinha 20, 22 anos, não me lembro agora certinho. Eu tinha começado antes, mas eu comecei a crer de verdade. Eu era o crente Raimundo, um pé na igreja, um no mundo. Mas aí lá com 21 anos, eu firmei mesmo na igreja e falei, é isso que eu quero. E um menininho da esquina da casa da minha mãe, chamado Lucas, menininho de 8 anos, né, Simone? 7 anos. Leucemia. Igreja, eu entrei crente naquela casa que Jesus ia curar a leucemia daquela criança. Eu não tinha autoridade, eu não tinha conhecimento, mas eu tinha uma fé que aquele menino ia ser curado, que vocês não imaginavam. E todo o círculo de oração que fazia, estava eu lá, novinho, usando lente de contato, porque eu estava querendo conquistar a pastora ainda, mas firme na fé. Tinha cabelo, na época tinha cabelo, eu fui perder cabelo, já tinha uns 25 anos já. Meus irmãos perderam bem antes que eu, mas eu demorou um pouquinho mais. Mas eu estava firme, de repente chegou a notícia, o Lucas faleceu, morreu. Não fui no velório, não fui no enterro. Fiquei um mês irado, igreja, vocês não me conhecem irado, com Deus, orando e falando, cadê o Senhor? Cadê você que não curou aquele menino? Igreja, Deus é testemunha. Eu não falo para ninguém, nem a pastora ficou sabendo disso. Era eu e Deus. Aí um dia um rapaz chegou em mim, nem lembro o nome dele, nem lembro quem que era também. Ele falou assim para mim, Deus manda te dizer que porque ele não curou, ele não é Deus? Que ele curou o menino está curado, você está doente agora, mas o menino está curado. Aquele cara nunca tinha me visto. O menino está curado, mas ele não curou da forma que você queria. E a partir daquele momento, igreja, eu comecei a acreditar e com mais convicção que a morte não é o fim. A morte muitas vezes é a cura. Deus curou o Lucas, não do jeito que eu queria, levantando ele daquela cama, dando saúde, mas curou ele de uma forma eterna, essa é a palavra. Nunca mais vai sofrer com câncer, nunca mais vai sofrer com leucemia, não está sofrendo as consequências da nossa economia e das guerras, porque ele está diante do Senhor. E aquele homem falou, aquele menino está no colo do Pai, e o Pai manda te falar. Igreja, naquele dia eu descansei, e eu fiquei depois uns 30 dias de novo, Senhor, me perdoa, porque eu não sabia o que fazia. Igreja, eu fiz questão de ler esses 5 versículos para vocês de Romanos 8:31, onde Paulo fala para os romanos, quem pode tirar vocês da presença do Senhor? A morte, ele ressuscitou. A angústia, a depressão, a ansiedade, a fome, as lutas, quem pode tirar da presença do Senhor? Aí ele fala assim, ele ama tanto vocês, que ele não poupou o seu único filho, mas o entregou, para que vocês fossem sarados. Igreja, a morte de Jesus e ressurreição significa a nossa vitória. Amém? Entregue hoje a sua luta a Deus. Coloque diante dele. E ele vai fazer o impossível. Para de lutar sozinho. Para de tentar resolver todas as coisas. Ezequias não tinha condição nenhuma de lutar aquela guerra. Mas o Senhor foi lá e venceu aquela guerra para ele. Igreja, chega na sua casa depois, pega 2 Reis, capítulo 19, lê ele inteirinho. Não está aqui porque já acabei o culto. Senaqueribe foi para Nínive. Em Nínive ele entrou no templo que ele fez para Nisrote, que era a deusa que ele servia, que era metade humana
e metade uma águia, parte de cima, parte do tronco uma águia, e ele estava lá, prostrado diante daquela deusa deles lá, de imagem de escultura. Os 2 filhos dele entraram com uma espada e mataram o pai, dentro da capela lá, não sei como que eles chamam aquilo. Tomaram o reino do pai. O que Deus falou? Vou levar ele de volta para a casa dele, e ele vai morrer à espada lá. E quem que matou ele? Os próprios filhos. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, igreja. Vamos para o batismo, que já está tarde. Confia nesse Deus, igreja. Confia nesse Senhor, porque Ele pode fazer muitas coisas. Amém? Eu não vou encerrar o culto, nós encerramos tudo lá no final. Deixa ligado o som, deixa ligado o áudio. Vamos lá, igreja, vamos lá para o batismo, que essa é a melhor parte do culto, a melhor parte da igreja. Sejam bem-vindos.